Seja muito bem-vindo ao meu canal Pode Talento, canal que reconhece o seu verdadeiro talento. E hoje recebendo aqui no estúdio Mauro Moraes, CEO da Palestrantes do Brasil, uma empresa que reconhece o seu verdadeiro talento, acolhe e recebe palestrantes de vários conteúdos. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Lembrando, Mauro é escritor de algumas obras aí e ele vai falar essas obras para a gente. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Você está inaugurando o meu canal. Muito obrigada por isso. Gratidão por você estar aqui. E eu quero saber de você, Mauro, qual é o seu talento? Mas não responde agora. Daqui a pouquinho você vai contar para nós o seu talento. Mauro, obrigada. André, eu que agradeço, né? O primeiro episódio, tenho certeza que vai ser um sucesso esse projeto, Pô Talento, o meu podcast, trazendo aqui, com certeza, você vai trazer profissionais aqui que vão aqui abrilhantar esse projeto. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui e já está brilhando pela tua presença, né? Por que podcast Pode Talento? Porque todos nós temos um talento, só que alguns ainda não reconhecem o seu talento e está na fase de reconhecer, né? E por que o meu podcast? Quem é que não quer ter o seu canal? E às vezes oportunidades não batem na porta, as pessoas não dão oportunidade. E o meu podcast está de portas abertas para reconhecer o seu talento. Mauro, quero começar aqui perguntando um pouquinho sobre você, sua infância. Eu tenho para comigo que o nosso verdadeiro talento, ele nasce conosco, ele é nato, ele já está pronto ali no ventre da nossa mãe. Você concorda com isso? Relata um pouquinho como foi sua infância, seus sonhos, da onde veio, quem é Mauro Moraes. Então, eu tenho 50 anos, nasci aqui em São Paulo, capital, pai de aeroviário. Meu pai nasceu na Bahia, Jacobina, veio para São Paulo, conheceu minha mãe dona de casa. Eu tive uma infância tranquila, né? Não passei fome, não passei necessidades, mas também não nada de luxo. Sempre estudei em escola pública. Eu digo que teve um ano que eu tive que pagar o cursinho para depois entrar na faculdade. E era bons tempos, hein? Tempos de cursinho. Foi o ano de 91, 1991, o ano de cursinho. E aí, em 92, eu entrei na USP. Eu fiz bacharelado em esportes, 92 a 95. Que o meu sonho na época era ser jogador de futebol. Mas eu nasci com uma deficiência física, né? Poucos sabem disso. E que o meu primeiro sonho não foi possível. Mas aí eu fui para trabalhar com futebol. E aí eu cheguei a 99, 2000, ir para Chile, para Espanha, levando equipes de futebol de base. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje sou coordenador de esportes, um dos maiores clubes aqui de São Paulo, a ABB São Paulo. São 28 anos de experiência na coordenação. E aí isso me deu uma base muito grande de liderança, né? E hoje palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Eu falo da liderança na prática. Eu desenvolvo líderes, mudando comportamentos, trazendo ferramentas, habilidades para que eles melhorem a sua liderança. Mauro, você levou muito tempo para descobrir o seu talento? Você tinha um sonho, esse sonho foi interrompido por um problema, que infelizmente não havia cura no momento. E aí, como que foi não ter cura no momento ali com aquele sonho? Qual que foi a sua maior frustração dentro desse sonho? Não, a maior frustração ali, eu não tinha ainda caído a ficha. Na verdade, fui na área, né, de esportes, se desenvolvendo, fazendo sempre algo a mais, né? Eu falo muito de Napoleão Hill. Napoleão Hill tem as 16 leis do sucesso e uma delas é faça mais do que esperado. E eu já fazia isso sem conhecer Napoleão Hill, conheci ele depois. E aí eu fui crescendo. Então, entrei num primeiro clube, chama Pequenino Jockey, como estagiário. Lá eles me indicaram para um segundo clube, onde eu fiquei 12 anos. Entrei auxiliar técnico de futebol, saí coordenador de esportes. Fui para a ABB, onde estou há 16 anos. E aí sempre querendo ajudar as pessoas. Mas o meu talento mesmo, eu descobri só aos 43 anos. Para você que está ouvindo isso, nos assistindo, nunca é tarde para descobrir que você tem um potencial enorme para fazer a diferença na vida das pessoas. Você sabe, Mauro, eu descobri o meu talento aos 5 anos de idade, mas eu não tive apoio. Mas eu sempre soube que aquele era o meu talento.
E eu me recordo quando eu fui fazer minha primeira universidade, foi Ciências Contábeis, para dar um diploma de presente ao meu padrasto, o Oscar, que era o sonho dele ser contador. A família toda dele era formada em contabilidade e ele não pôde se formar porque casou, assumiu uma segunda esposa, a esposa com 2 filhos, que sou eu e a minha irmã, e eu quis presentear meu pai com o diploma de contadora. Nada dentro do meu talento. E o meu coordenador falava assim: menina, sai dessa sala de aula, muda de curso, pelo amor de Deus. E na sala de aula eu fui a primeira aluna a entrar num banco, um determinado banco na época, que era um sonho, era estatal esse banco, hoje não existe mais, que é o Banespa. E ele falava assim: nossa, eu tenho a minha aluna maravilhosa, primeira e única, que está no curso errado, trabalhando na empresa errada e lutando contra o seu próprio talento. E eu, com 21 anos de idade, não entendi o que ele dizia, mas sentia a dor dele. Eu falava assim: eu não nasci para isso aqui. Não é atrás dos números e contas, mas eu insisti, viu? E aos 38, você falou que você é aos 42, né? 43, e eu aos 38, eu falei assim: chega de lutar contra a minha natureza, chega de lutar contra mim mesma e chega de lutar contra meus professores. Eu fiz 3 faculdades, contábeis, marketing, gestão comercial, e nenhuma delas eu tive satisfação. Todos os empregos não eram para mim. Realmente, não tem tempo para descobrir seu talento. Não tem. Nós temos que buscar oportunidades, buscar se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, e uma hora vai acontecer. O que não pode é ficar parado no sofá de casa, esperando o telefone tocar. Não. Eu tenho uma frase que eu gosto muito assim: toda oportunidade, ela é careca. Se você deixar passar, você corre atrás, você não consegue pegar, porque não tem cabelo. Então, assim, você que está aqui nos assistindo, você sabe qual é o seu talento? Não sabe? Então, uma orientação minha: busque autoconhecimento, busque se conhecer, busque ver aquilo que você gosta de fazer. O que as pessoas estão pedindo para que você faça? De repente, o seu talento pode ter aí essa relação. É muito engraçado essa questão de talento, de propósito de vida, que ela é tão nata, ela é tão óbvia, mas ela não é óbvia para o próprio talentoso, né? Ele que carrega esse brilho, o talento é dele e ele não sabe que ele carrega esse brilho. E aí as pessoas falam e ele ainda tem dúvida do que o espelho está dizendo para ele, né? Mauro, deixa aqui pra gente, você hoje é analista comportamental, é palestrante da área comportamental e palestra para líderes, né? Líderes que lideram pessoas. Como que você orienta essas pessoas hoje a descobrir esse talento e a usar o talento? Porque descobrir é uma coisa, né? Eu descobri e eu vou contar para vocês a primeira vez que eu fui palestrar, que eu chorei, foi na empresa do Mauro, que foi quem me abriu as portas. Foi quem me encontrou e me chamou e me levou. E eu chorando, eu palestrei chorando. Falei assim: desliga isso, não quero mais isso pra minha vida, isso não é pra mim. E como que você faz para que essa pessoa continue? Comigo eu sei como que você fez, né? Ainda me fez fazer o segundo evento. Mas o seu dia a dia? Eu digo para os líderes assim: antes de ser líderes de outros líderes, antes de ser líder de outros, né? Tem que ser líder de si mesmo. É buscar autoconhecimento, é se conhecer. E quando busca esse autoconhecimento, você começa a entender alguns comportamentos que você tem, e aí você vai ajustar comportamentos bons, você vai potencializar. Eu sempre falo o seguinte: nós todos temos pontos fortes. Esses pontos nós temos que potencializar. E todos nós temos pontos a melhorar. Vou dar um exemplo, o meu. Eu digo que eu conto nos meus livros. Eu era a criança mais tímida do mundo. Não do meu bairro, da minha escola. Eu tenho passagens absurdas, né? Como, por exemplo, de 9 para 10 anos, numa aula de educação cívica, tinha que ir ali na frente dos amiguinhos e declamar o hino nacional brasileiro. Na noite anterior, eu não consegui dormir. De nervoso. E aí eu lembro que ia chamando a ordem alfabética, e o aluno antes de mim chamava Marcelo. Aí quando chamou Marcelo, minhas mãos começaram a suar, minhas pernas tremer. E aí quando eu cheguei lá na frente, deu aquele branco, a professora até tentou ajudar, só lembro que eu saí correndo, fui pro banheiro,
E chorou. Eu chorei, molhei as calças, eu não tenho vergonha de falar, porque ali eu não tive a consciência. Mas anos depois eu comecei a pensar, não, eu quero ser um profissional da área da educação física, tímido, eu não vou conseguir. Então, eu lembro que aos 17 anos de idade, eu procurei um curso de teatro. E de lá para cá, quantos cursos de oratória eu já não fiz? Mas a minha virada de chave foi quando eu mesmo tomei a decisão que a partir daquele dia eu não ia perder nenhuma oportunidade de falar em público. E aí, por exemplo, veio o WhatsApp, que não tinha na época. Hoje, eu trabalho muito o quê? Mensagem oral, né? Mensagem por voz, para desenvolver a oratória. Então, às vezes eu estou conversando com a pessoa está lá digitando, estou esperando ela digitar. Ela termina e eu mando um áudio. Eu estou desenvolvendo. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu ajudo líderes a entenderem seus pontos e aí potencializar os bons, melhorar os outros. E aí, por exemplo, líder, eu trabalho muito ferramentas, por exemplo, delegação, feedback, como motivar colaborador, como desenvolver colaborador. Então, eu criei um curso, chama curso Liderança Especializada em Pessoas. Então, eu ministro ela em palestras ou em treinamentos até 16 horas, ou tem já o curso gravado. E aí são ferramentas que aí, conforme a necessidade do líder, eu vou trabalhando. E aí, eu ajudo ele a descobrir qual é o talento Então, dele. o primeiro passo é uma ferramenta de autoconhecimento que você utiliza. E quando ele descobre, o que você faz com essa pessoa? Que eu lembro que quando eu falei assim, eu não nasci para outra coisa, eu nasci para a área da comunicação. Porque desde criança eu brincava que eu era a Fátima Bernardes, né? E eu falava, eu apresentava o jornal, e o meu jornal era que o mundo estava ruim porque Adão e Eva pecou. E eu ainda fazia assim com as folhinhas, como se eu estivesse apresentando aquele jornal famoso da bancada mais sonhada. E aos 38 anos, depois de ter liderado milhares de pessoas, ter trabalhado em inúmeras multinacionais e ter sido referência de líder aqui no DDD 11, que eu trabalhava na área de telecomunicações, e a gente fala sobre os DDDs. Eu via que o que mais me encantava era treinar pessoas. E aonde eu tinha mais sucesso era quando eu saía da sala de aula, né, da sala que eu levava os colaboradores para treinar, e eles falavam, poxa, aquilo que você me falou me tocou. E eu vi o quanto a minha comunicação era importante nos ambientes de trabalho. Que não era em si o trabalho de gestora, e sim o trabalho de se comunicar, de treinar. E aí ali eu fui descobrindo o que era o meu talento. Era através de uma comunicação e de uma didática. E como que você faz quando você apresenta para esse líder? Como que você desenvolve esse líder? O meu método é objetivo claro. Eu acho que o líder ele tem que ter clareza naquilo que ele quer. E eu ajudo a ele desenvolver um plano de ação. E aí, até aí, alguém pode estar nos assistindo e pensar, definir o objetivo claro, criar um plano de ação é fácil. Eu não achei fácil, não. Eu levei 4 anos. Quanto que eu te conheci? Eu tenho uns 4 anos. 4 anos. Depois de 4 anos eu tive uma coragem de fazer um... Mas o que eu quero dizer, tem muita gente que erra no terceiro passo, que é a ação. Sim, fazer acontecer. Eu tenho clareza no meu estilo que eu quero ser reconhecido como palestrante. Ok. Plano de ação. Eu vou começar a fazer um curso, plano de ação no papel, falando. E aí é fácil, fazer um curso, criar minha palestras gratuitas, mas aí entra a ação. E aí eu ajudo os palestrantes a se movimentarem, estimulando, motivando. Porque se você quer melhorar, né, a sua posição, seja como líder, né, seja qualquer profissão, eu tenho uma frase nos meus livros que eu escrevo assim, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então não adianta ter clareza do objetivo, ter um planejamento e não realizar ações diárias. E aí eu quero, né, já dar uma orientação para nossos telespectadores aqui. Crie 3 pequenas ações que estejam relacionadas ao seu objetivo e faça todos os dias. E aí é uma conta de matemática simples, né? Segunda, sexta, 5 dias.
São 15 pequenas ações que vão te aproximar do seu objetivo. Isso serve para líderes, para empreendedores, para empresários. Você quer alavancar o seu negócio? 3 pequenas ações, mas que estejam relacionadas O seu objetivo. com o objetivo. Né? Eu, aproveitando aqui, quero falar o que é foco. Eu aprendi o que é foco com um amigo nosso lá da Palestrantes do Brasil, o Eric Ergi. Um abraço pro Eric. O que é foco? Foco é você dizer não a tudo aquilo que não está relacionado ao seu objetivo. Por isso que eu comecei falando em clareza de objetivos, plano de ação, prática, atitude e foco. Tem mais, né? Aí vem persistência, resiliência, mas As capacitações, né, que a gente precisa e continuar estudando. sim, Não se limitar em uma universidade, que é super importante, que algumas pessoas hoje estão negligenciando os estudos, e procurar os seus mentores, buscar ler mais livros. você trouxe aqui um conceito muito importante que é o lifelong learning. Nunca parar de estudar. Então, eu conto, né, que em abril de 2017 foi quando eu descobri o meu talento, eu participei e fui convidado para uma imersão. Quando a pessoa falou imersão, eu quero. Eu sempre tive vontade de fazer uma imersão. E essa imersão especificamente era entrava na sexta, saía no domingo. Eu conto nos meus livros que eu entrei o Mauro e saí Mauro Moraes. Aquele treinamento, né, com o Ricardo Pirvan, meu mentor na época, mudou a minha vida. Ele é formado no mesmo instituto que eu. Cara, que eu... Né? Então, o que acontece? Eu tinha um potencial que eu não sabia. Eu estava feliz como coordenador de esportes, como eu estou até hoje, né? Só que eu estava só coordenador de esportes. Você já estava 100% realizado, né? Então eu conto que as minhas manhãs livres, eu não fazia nada. Eu acordava às 8 da manhã, ficava, na época era MSN. Acho que Ai, merda, assim. Eu acho que eu nem usei. nem uso, é coisa antiga, pessoal. E aí eu ficava na internet sem fazer nada. E aí, no treinamento, eu não tinha o hábito da leitura. No treinamento, eu saí de lá com uma outra pessoa e comecei a ler. Ler 5 livros por mês. Então, de 2017 a 2019, eu li 5 livros por mês. E esse conteúdo fez eu criar consciência que não só eu tinha um potencial para ajudar outras pessoas, Foi te enriquecendo, né? foi bem enriquecendo. Então, vou dar um exemplo aqui, vida financeira. Então, a minha vida financeira, lá no treinamento, nós fizemos a Roda da Vida. Para quem não sabe, a Roda da Vida é uma ferramenta que você analisa 12 áreas, dando nota de 0 a 10. E na minha área financeira, a nota foi -1. Não tenho vergonha, pessoal. É -1. Tá? Era um super nível. Daí eu conto os meus livros, não tem problema. A minha roda da vida foi muito engraçada. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Porque eram todas. Fui na feira amorosa, sentimental. Eu falei assim, que é isso, gente? Eu não gostei dessa roda, não. Pode rasgar. Então, e aquilo me fez essa consciência que Mexe com a gente, né? mexeu. Aí eu precisava buscar conhecimento primeiro, que eu não tinha. E os livros me trouxeram. E aí eu lia livros da seguinte forma. Eu escolhia livros de cada uma das áreas. Porque eu queria melhorar todas. Tá. E aí, Você queria ter um número na roda da vida, né? Eu sei o que é isso. vamos supor que eu queria ter o 8. Uma bola redondinha, tudo 8. E olha, graças a Deus, hoje, 5 anos depois, né, eu posso dizer que hoje é 8, né? Em todas. Então, assim, com aquele conhecimento, aí eu fui criando. Eu criei meu programa de aprendizagem contínua Kaizen, que são aulas gravadas das 12 áreas. Eu impactei a vida de milhares de pessoas com os conteúdos. Meu networking aumentou. Então, se eu era um adolescente, gente, com 2 amigos, né, Fernando e Emerson, lembro até hoje, e não tinha mais ninguém no meu network. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um network muito grande, graças a Deus, e movimentando esse network, ajudando as pessoas a se conectar. Então, assim, descobrir o talento faz a diferença. Total diferença, né? E aqui, como é Pod Talento e é o meu podcast aqui, eu quero que seja o seu podcast. E vou te deixar aberto aí, livre, para você falar das suas obras.
para você falar dos seus livros, qual que é o seu novo bebê aí que tá nascendo, tá? Fica à vontade, não sei se você trouxe todos, Não, qual que você trouxe. sempre o último para te presentear, mas é legal isso que você falou. Como nasceu? Com o hábito da leitura, foi vindo o quê? Tendo conhecimento. E aí, em 2018, lá já dentro da Palestrando Brasil, houve o convite para escrever Segredos de Alto Impacto, né? Um livro onde eu falo das 7 estratégias para a alta performance. Na época, a minha roda da vida era só 7 áreas. Hoje eu trabalho com 12. Depois veio O Poder do Óbvio, né? E aí veio vários livros. E agora, né, recentemente, agora, dias atrás, meu primeiro livro de negócios, né, que eu quero presentear você, O Mundo Business. Processos, mais pessoas, mais cultura, igual a resultados. É um livro voltado para empreendedores, onde 14 capítulos falando sobre marketing, vendas, departamento financeiro, pessoas. Aí o meu capítulo está dentro de pessoas, onde eu falo o seguinte: torne-se um empreendedor especialista em pessoas. Sim. Você já percebeu que o seu negócio gera em torno de pessoas? Então, se você quer melhorar o seu negócio, você precisa entender de pessoas. E aí aqui, ó, eu falo aqui nesse livro. Presente pra você. Legal. Olha, eu hoje palestro, falo sobre empreendedorismo, inicio tudo com a cultura organizacional e depois eu passo para os processos e após o processo as pessoas. E aí a gente vê o resultado, que vem bem de encontro com isso. Vou utilizar nas minhas palestras, ó, você que já tem aí comigo eventos marcados na cidade de Minas, que eu não saio de lá. Eu já vou utilizar aqui com um conteúdo. Eu sempre indico os livros no final das minhas palestras. E esse aqui, com certeza, eu vou ler e vou utilizar o conteúdo. Obrigada. E voltando aqui, que é o seu podcast, né? Que é o Pod Talento, é o podcast que dá oportunidades. O que você quer deixar nas suas considerações finais? O que você quer... Fala um pouquinho da Palestrante do Brasil, antes da gente terminar. Que, para mim, foi a primeira casa que me deu a oportunidade de participar de 2 eventos que eu chorei, eu reclamei. Eu não gostei, mas eu participei. Mas foi que alavancou e tudo iniciou em uma conversa que eu fiz uma pesquisa, né, como ser uma palestrante e achei você e liguei. Eu ainda trabalhava numa editora na época. Eu lembro que eu parei no estacionamento da escola, eu tinha que fazer a apresentação da editora. Eu falei assim, eu posso te fazer umas perguntas? Aí você me respondeu, você falou assim, não, você tem super talento pra mim, você nem me conhece. Não, mas sua voz é boa. Eu nunca me viu na vida, gente. E aí, eu adoro falar de atendimento ao cliente. Eu já tinha o show de atendimento há muitos anos escrito, eu tinha mais de 12 anos. Eu tinha essa palestra do show de atendimento e nunca ministrei. Nunca. Amo dança e nunca tive oportunidade, nunca fui atrás. Aí, numa pesquisa de internet, você tem talento, pode vir. E eu fui atrás com muito choro, com muita dúvida. Fala um pouco desse trabalho da palestrante. E quem tem talento aí, gente, usa esse talento e já leva essa Eu diria que todos nós temos uma história. E aí, essa história ela tem que impactar outras pessoas. E nada melhor do que através de uma palestra. Então, a Palestrando do Brasil, e se você quiser acessar o site, palestrandobrasil.com, é uma comunidade networking. Hoje nós temos mais de 170 palestrantes espalhados pelo Brasil todo. Hoje tem um objetivo: é divulgar e dar autoridade para o palestrante. Isso a gente faz o quê? Ações, então, livros de coautoria, eventos presenciais, eventos online, né? E aí a gente está aí, eu e o Mário Simões, né? Estamos à frente desse grupo e estamos impactando vidas. Agora em agosto, por exemplo, nós vamos ter o Pílulas do Conhecimento. Vão ser 20 palestras online, gratuita, para você que queira assistir, só fazer inscrição gratuita lá no site. E aí vamos estar impactando com conhecimento de qualidade para as pessoas. Então, se você tem um talento, quer se tornar palestrante, chama a gente, vamos fazer uma reunião no Zoom. Se você não é palestrante, mas quer impactar o seu negócio, também chama a gente. Nós temos a solução. Porque 170 palestrantes, nós temos aí conteúdo de vendas, comunicação, atendimento ao cliente, liderança. Temos palestras sensacionais que vão impactar os seus colaboradores. Eu quero deixar um recado final, né? Eu vou repetir a minha frase, porque faz todo sentido. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então, o meu talento
Eu não sei se você vai perguntar, mas eu já... Eu ia... Não, pode ir, vamos lá. Qual é o seu... Não sei, já devem ter descoberto, né? Mas qual que é o seu talento? O meu talento é inspirar pessoas a melhorarem seus resultados através da mudança de comportamentos. E eu decidi fazer isso buscando trabalhar todos os possíveis canais. Então, livros, palestras, treinamentos, workshop, lives. Eu tenho um projeto atual, se você quiser me seguir no Instagram, Mauro Moraes Consultor. Todos os dias eu faço lives curtas. Coincidentemente, a de hoje foi a melhor de todas, né? 12 minutos, onde eu falei sobre o segundo capítulo do livro, O Mundo Business. Vendas astronômicas. Ficou um conteúdo maravilhoso. E aí, quando eu gravo uma live dessa, é porque eu penso o seguinte, ó, quem vai assistir vai ter um insight que vai aplicar no seu negócio, que vai melhorar. Então, o meu talento é ajudar você a melhorar o seu negócio. E o legal, né, Mauro, é que assim, a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo que nosso talento não é para nós, né? Aquela frase que a árvore não dá fruto para si mesmo. E realmente, não adianta nada a gente ter esse talento e guardar para nós. E descobrir ele é maravilhoso, porque tudo que é descoberto é muito bom, né? A gente parece uma criança, a gente descobriu. E criar as oportunidades para utilizar esse talento é mais importante ainda. Se unir com pessoas e não se fazer... É uma frase bem clichê, né? Não se fazer de vítima. Nasci numa cidade simples, nasci de uma família simples. O Brasil foi feito numa cidade, um país muito simples. Então, praticamente toda a população nasceu na simplicidade, nasceu na pobreza, mas não precisa morrer pobre, não precisa continuar na simplicidade. Pode estar dentro de uma simplicidade interna, mas dentro de uma abundância na vida, utilizando o seu talento, sendo apenas o quê? Humilde, buscando essa ajuda, buscando esse... As portas se abrem, não são tão fáceis, né? São eu que, aos 38 anos que eu decidi fazer a minha transição de carreira, não encontrei milhares de portas abertas, não encontrei os melhores palcos, os melhores cachês, mas encontrei oportunidades pequenas e todas elas eu abracei do meu jeito, da forma que eu sabia naquele momento, fui buscando ajuda, fui com muita humildade, às vezes até me humilhando, assim, modos de falar, assim, por favor, me ajuda, me dá uma força. E depois você vai aprendendo a se comunicar melhor, a como se vender. E aí criei essa oportunidade aqui do Pod Talento, porque assim como eu não tive oportunidades de portas abertas, de pessoas me convidando, eu falei assim, eu já quero fazer o contrário. Então, se eu tenho esse talento e eu quero mostrar o contrário, então o Pod Talento é para mostrar o talento de cada um. Esse nosso primeiro episódio é para trazer vocês que me acolheram lá atrás, é uma forma de gratidão. Eu tenho um princípio de honra. Pode acontecer o que acontecer, as pessoas que me abriram a porta na minha vida, elas sempre vão ter portas abertas. Então, eu fiz questão, foi a primeira pessoa que me abriu a porta, foi você. Então, eu fiz questão de que você abrisse esse nosso primeiro episódio desse Pod Talento. Tenho certeza que eu vou receber pessoas muito talentosas, até mais que nós mesmo, né? Porque essa é a nossa visão, é trazer pessoas até melhores que nós, porque cada um tem o seu talento. Então, o talento dela precisa ser diferente do meu. Não é, tem aquela frase lá, se você tá numa mesa, que você é a pessoa mais inteligente, você tá na mesa errada. Né? E você falou aí, eu tenho que falar de propósito. Sim. Né? Quando nós dois descobrimos o nosso propósito, a chave virou. Sim. Porque aí a gente começa a fazer ações todos os dias relacionadas ao nosso propósito. Por exemplo, eu acordo todos os dias 5:30 da manhã. Lembra que era 8 horas? Hoje é 5:30 da manhã. Como se eu fosse para uma festa. Eu já faço ali 1 minuto de meditação, né? 1 minuto de visualização, 1 minuto de afirmação e já levanto da cama, já fazendo um monte de coisa. Que você sabe o teu propósito de vida, você sabe por que você acordou, né? As pessoas perguntam assim, nossa, você acorda todos os dias para seu bom dia, para o seu ânimo. Hoje eu acordo. Mas, infelizmente, eu não tenho orgulho de dizer que um dia não. Mas hoje eu acordo. Não é só devido à pós-pandemia e estarmos vivos, mas é porque eu estou viva dentro de mim. E por estar viva dentro de mim, eu acordo, bom dia, bom dia, bom dia. É alto astral. E aí, eu fui muito feliz em 2018, quando eu conheci o Mário Simões, ele me presenteou com essa pulseira aqui. Quero trazer uma, gente. Ó, vai dar pra ver. Deixa eu ler? Eu sou um terceiro. Ai, que E aí, tinha tudo a ver com o meu propósito, né? Então, quando eu leio pra você, eu sou o terceiro, qual é a pergunta que vem? Quem é o primeiro e o segundo? Quem é o primeiro? Deus acima de tudo. O segundo
é a pessoa que está naquele momento à minha frente. Sim, neste momento é você. Por isso que quando você faz a pergunta, eu penso assim, o que eu posso contribuir para que você tenha insights, que chaves caiam para você mudar o resultado da sua vida. Por isso, eu sou o terceiro. Somos o terceiro, faço parte aí. Mauro, muito obrigada por esse nosso primeiro episódio, espero que seja o primeiro de muitos. Quero deixar as portas abertas aqui para todos da Palestrantes do Brasil, fazer uma roda aqui de palestrantes, tá? E agradeço a você que esteve aqui com a gente hoje, nosso Pod Talento, o meu podcast, que pode ser seu podcast. Obrigada.